Ok. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos encerrar o ciclo de webinars de pesquisa qualitativa, que a gente trabalhou durante um tempo aí, foram 8 encontros, e hoje nós fazemos o encerramento. Então, hoje é dia 21 de outubro de 2020, e uma iniciativa do programa de mestrado em ensino nas ciências da saúde, e deste programa, o grupo de pesquisa em ciências da saúde, que é o PENSA. Então, nós temos aqui hoje pessoas de Curitiba, pessoas da FPP, professores de diversas áreas, professora Regina, que é a nossa palestrante de biomedicina, enfermagem, medicina, farmácia, psicologia, todos os cursos. Não tem nenhum de fora, eu acho, né? E temos ainda convidados de fora de Curitiba. A professora Rosângela está nos brindando com a presença, e a orientanda dela, e mais algumas outras pessoas. E só para te contar, Regina, que essa ideia surgiu de um grupo de professores do programa de mestrado, que gostam da pesquisa qualitativa, e resolvemos, então, montar esse webinar. Compõe esta equipe a professora Leide Sanches, que está aí, a professora Sueli Grossman, que é da UFSC, a professora Rosana Alves, que deve já chegar aí, e eu. Então, nós 4 compusemos esse grupo para fazer os webinars. E foi muito bom, muito interessante, tivemos, assim, diversas discussões. E hoje chegou a vez, né, de nós termos uma convidada para falar de pesquisação, pesquisa participante, e eu vou dividir um pouco com ela no finalzinho para falar um pouquinho de pesquisa e intervenção, mas eu gostaria de passar aqui para vocês apresentar a nossa conferencista, então. Então, a Regina Cristianaro, ela é graduada em enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira do Rio Grande do Sul, né, Regina? Isso, Santa Maria. Em educação pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em filosofia de enfermagem pela UFSC, é professora adjunta dos cursos de graduação de enfermagem e psicologia e pós-graduação no mestrado profissional em saúde materna e infantil da Universidade Franciscana de Santa Maria. Ela é presidente do núcleo da ABEM Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vice-presidente do Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Neonatal e Infantil de Santa Maria. Ela atuou muito tempo, né, como enfermeira assistencial de UTI neonatal do Hospital Universitário de Santa Maria. Tem experiência na área de enfermagem neonatológica, UTI, e ainda vários temas que ela trabalha, como cuidado, enfermagem, interdisciplinaridade, fisiologia humana, farmacologia, sexualidade, criança, adolescente, família e tudo mais. E ainda é líder do grupo de pesquisa interdisciplinar, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Saúde, o GIPES. Então, professora Regina Costenaro, a palavra é sua, pode iniciar. Bom, então, boa noite a todos, né? E tem também meninas e meninos ali. Inicialmente, Ivete, eu agradeço, assim, imensamente o convite para estar aqui falando com vocês. Me senti, assim, muito honrada, né, pelo convite, e principalmente por estar junto, assim, compartilhando com uma instituição que eu amo, que eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, que é essa Faculdade Pequeno Príncipe, né? Até o nome já é uma coisa mais linda, né? Então, eu conheço a Ivete já há muitos anos, né, Ivete? Não dá nem para dizer quanto, mas não faz mal também. Mas, então, eu vou falar hoje sobre pesquisa-ação, que é com o que eu mais trabalho, né? Eu trabalho muito com saúde na escola, na disciplina de pediatria, que é a parte de odontologia, de
adolescência, né? E a gente trabalha muito junto ao PSE. E a minha experiência sobre pesquisa-ação, ela vem já desde a faculdade, assim. Porque o que acontece? Às vezes a gente está fazendo uma atividade em determinado local e a gente não se dá conta que aquilo ali pode ser uma pesquisa. Quantos de vocês que já devem ter feito pesquisa-ação? Né? Só que não foi escrito, não foi divulgado, né? Não foi descrito as etapas como tudo isso foi feito, né? E agora, no mestrado profissional em saúde materno-infantil, nós temos, como tem que gerar um produto, né? A gente tem feito muita pesquisação. E essa pesquisa-ação, principalmente por ser um produto social, né? Que abrange, porque é o movimento, né? O que tem movimento, né? Que atinge grupos, que atinge municípios, que atinge cidades, que tu pega Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, o que tem movimento, né? Que gera um produto de cunho social, assim. Então, a pesquisação, ela sempre traz uma resposta para alguma coisa, né? Para alguma pergunta, algo que deve ser mudado, algo que te incomoda e que tu tem que ver como que pode ser diferente, mas tem que atuar na prática, né? Não é só coletar dados. Então, se tu quiser, tu pode passar, eu não estou conseguindo aqui. Se tu não se importa, Ivete. Eu não sei o que deu aqui hoje, que ontem deu e hoje não deu. Pode ser? Eu não estou escutando. Prof, a senhora está sem microfone, professora Ivete. Ivete, você está mutada. Estou mutada, agora já não estou mais. Eu estou dizendo que eu não vou enxergar vocês. Se por acaso alguém quiser entrar, Tá. Eu não vou conseguir ver, mas eu acho que vai dar tudo certo. Tá. Se quiser me passar, eu compartilho, professora Ivete. Não, eu vou aqui, daí ok. Tá. Vamos indo. Pode apresentar, professora. Isso, então aqui, ó, eu sou da Universidade Franciscana, aqui de Santa Maria, né? Até 2 anos atrás, nós éramos Centro Universitário Franciscano, hoje nós somos universidade, estamos bem felizes com o nosso ENAD, que a gente foi muito bem, graças a Deus, e também com a aprovação do curso do mestrado e outros. Então, pode seguir, Ivete. Parece que não está aparecendo inteiro. Pois é, não sei o que está acontecendo aqui, peraí. O que será? Peraí. Vou tentar de novo. Eu coloquei para compartilhar e apareceu um monte de televisãozinha. Eu não sei o que aconteceu aqui. Não dá? Não vai assim também? O que eu posso fazer, então, é te mandar, professora Leide. Manda que eu tento compartilhar daqui. Porque aí eu consigo, tá? Manda no meu WhatsApp. Para autorizar aqui. E no meu não está indo. Não sei por quê. Daí eu vou parar a apresentação aqui. Mas tá. Pronto, foi. A professora Leide é que vai apresentar. Veio no meu WhatsApp? Foi. Não, foi no teu e-mail. Tá. Veja se foi. Para mim apresentar aqui, eu tenho que ter autorização tua. Foi tu que abriu a sala, né? Foi. Vamos ver se a Leide consegue. Aqui aparece que eu não sou autorizada, agora que eu vi. Que engraçado. É porque os slides, eles estão na sequência. Por isso que ele não aparece inteiro, entende? Como assim? Porque veio em PDF? Veio na sequência.
Isso. Ah, se ele vê em PDF, daí ele dificulta a passagem mesmo. Para aí, mas então só um pouquinho. Ai, Sem problemas, isso acontece o dia Não. inteiro. Por isso que ele não vai ficar inteiro, entendeu? Ele não vai mesmo pelo formato dele aqui. Mesmo com a tela inteira, Leide? Mesmo com a tela inteira. Mas eu te mando, Leide, por aqui, pelo e-mail, porque daí eu consigo ver a tela para autorizar as pessoas, tá? Quer que eu compartilhe assim mesmo? Isso, você compartilha. eu tô mandando para ti sem estar em PDF. Tá. E eu mandei em PDF para não desconfigurar. Sim. Já Bom, foi. assim melhor. Eu mandei sem estar, mandei no PowerPoint normal. Tá. Peraí que já deve estar chegando aqui. Ele está vindo lá de Santa Maria. Pois é. Aqui tá Eu brinco, professora Regina, que eu tenho uma amiga de Carazinho. E aonde eu vou no mundo, a gente encontra alguém do tal de Carazinho. O senhor não é de Carazinho também? Professora Regina, eu estudei no Santana. Eu sou de Santa Maria. Ai, querida! Meu Aham, Deus, estudei do ali. lado! Aham, eu morava Em numa que ano tu quadra. estudou lá? Conseguiu, Ivete? Regina, veio em PDF de novo. Ai, Sim, meu Deus! 2 PDFs. Puxa vida, Jesus! Tem Mas que ser no PowerPoint normal. mas como? Eu nem tinha aqui. Ai, desculpe, gente, pelo amor de Deus, que vergonha isso. Ivete. Deu? Vergonha nenhuma, professora. Tá ótimo. Tá bom. E agora, Ivete, pelo amor de Deus? Espera aí que não chegou ainda. Parece que é igual PowerPoint, mas não pode? Eu Não, tô mandando. é um pouquinho diferente. Mas sim, mas eu não tô mandando PowerPoint. Que isso, Jesus? Não, você tem que mandar o PowerPoint, não pode mandar Tá, em mas eu não tô PDF. mandando PDF. Não? Só um pouquinho. Professora Leite, compartilha assim mesmo, não tem problema. Se ficar a tela menor, sem problemas. Estamos todos em casa. E tava Agora bem vai. visível, Agora né? tem que ir. O problema estava bem visível, as letras tão grandes, então. Não, olha aqui. Então tá, então deixa assim. Tranquilo, venha, manda, bom. Leide, que a Pode gente passar, acompanha. professora Leide, Isso então. aí é o novo normal, gente. É o O novo tempo normal. inteiro a gente fala com o microfone Gente, fechado. eu vou dizer uma não coisa para vocês. funciona. Essa pandemia me fez eu aprender tanta coisa de informática. Jesus, misericórdia. Nós também, né? A gente brinca quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E foi Isso mesmo. um pouco pela dor da pandemia, né? Tivemos que aprender de um dia para o outro. Nem me fala. Tá, pode colocar ali, então. Leite, você tá sem voz, você tá mutada. Pois é, mas eu caí, gente. Não sei se vocês viram, me desculpe. Eu desapareci, eu tive que Você voltar. consegue colocar, professora Leide? Estou tentando aqui. Eu me lembrei do ensaio sobre a cegueira, gente. Eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Também pensei nisso, Sueli. É isso aí. Vamos lá. Ai, que chato isso. Que vergonha de vocês. Não foi, olha, não foi a primeira pessoa que apresentou que aconteceu isso. Então fique bem tranquila, porque faz parte do processo. E não será a última também. É a última. Aí, vamos ver. Será que Mas vai? eu vou ter que ver por que que não tá indo o meu. Deu, vai dar certo agora. Não tem problema. Não sei se está aparecendo aí, porque Ainda não. ainda não, meu Deus do céu. É que não vai, então? Tá aberta a tua tela, Leide? É.
Tá, mas não tá dando certo. Mas tinha dado certo. Ah, com a Prof. Ivete, né? A sensação que eu tenho é que você compartilhou a tela toda e não a janela, porque a gente está aparecendo ali, Leite. Seria a janela, né? Pode pôr apresentar uma janela e clica na janela que apareceu PPT. A gente fala como se a pessoa não soubesse. O problema é que a gente sabe e mesmo assim não dá certo. Gente, não dá. Desculpe. Isso, Leide, isso tá vindo. Opa! Começa e para. Deu certo? Não, porque está aparecendo a tela. Nós estamos na tela, o Leide. Então está como se estivesse compartilhando a tela toda. Meu Deus. Você está com 2 arquivos abertos, Leide? Que às vezes, se tiver com 2 arquivos abertos, acontece isso. Ou outras janelas de internet abertas também, acontece isso. Pode ser. Então, deixa eu tentar de novo aqui, gente, senão... Fecha tudo e deixa só ele. Ivete, o meu diz assim que eu não vai tenho dar na autorização. Tá, eu vou fazer aqui, então. Tá? Isso. Tá. O meu aparece que eu não sou autorizada, olha que estranho. Prof. Ivete compartilha que tinha dado certo. E se alguém chegar atrasado, espera na fila. Tá. Daí dá para ver. Muito bem. Tá. Perfeito. Bom, então, gente, pode ir no primeiro slide ali, no segundo. Então, a pesquisação, né, ela é também chamada como uma metodologia de pesquisa participante. O referencial teórico, né, o autor que eu mais sigo e que eu mais estudo, e que a gente aqui, nos nossos estudos, a gente mais tem seguido, é o Tiolente, né, que inclusive amanhã ele vai falar naquele fórum, né, da USP, na fórum dos mestrados profissionais, ele vai falar amanhã de tarde lá, tá? Então, assim, ó, o que o Tiolente diz? Pesquisador cria um processo que permite a produção de conhecimento e modificação da realidade a partir da compreensão e da intervenção dos próprios sujeitos. Então, uma das prioridades, pode ir indo, Ivete, uma das prioridades que essa pesquisa nos diz é que o pesquisador, ele não vai tirar nada da cabeça dele sozinho, né? Para ser considerada uma pesquisa ação de verdade, tem que trazer a população, tem que trazer o grupo, né, de qual a gente quer fazer tal procedimento ou tal melhoria, ou proporcionar tal ação educativa, tá? Então, revendo um pouquinho só o histórico da pesquisa ação, a primeira vez que foi divulgada a pesquisação foi em 1977, na Colômbia, onde foi o primeiro simpósio mundial de pesquisa participante com repercussão mundial, né? E teve uma conotação científica e política, tá? Então, a pesquisação com necessidade de envolver grupos sociais foi o principal objetivo desta época. Se a gente for pegar, assim, a história lá desse primeiro simpósio mundial, foi quando, por que eles, a científica e política, não político-partidária, mas político de programas de saúde, né, de inserção da comunidade, de ter mais atores respondendo ou se comprometendo com tal mudança, e não somente os pesquisadores. Ela busca solução para problemas e articulação entre teoria e prática na produção do conhecimento. Sempre a pesquisa-ação, para ela ser considerada pesquisa-ação ou pesquisa participante, ela tem que ter uma ação prática de mudança de algo, né? De mudança de alguma ação que foi realizada, né? E para isso, tá, daí aqui vem as discordâncias sobre a sua origem, né? O John Day,
o Andalou-se, ele fala que foi em 2004, né? Ele afirma que nasceu com John Day em 1929, tá? Você sabe que quando eu fui estudar isso, eu quase não achei nada do John Day em 1929, de alguma coisa que ele tenha escrito, né? Isso eu achei descrito na Andalou-se que citou, né? E o Tiolente, né, em 2011, Barbieri em 2007, eles colocam que surgiu em 1946 com Levin. Aqui é o que mais, assim, os pesquisadores citam, né, com relação à pesquisação. E ela pode ser aplicada em várias áreas do conhecimento, e ela é muito, muito discutida de maneira interdisciplinar, né? Então, o que acontece, assim, ó? Por exemplo, a gente sempre diz, né, tanto nas aulas de graduação como de pós-graduação, que é muito difícil uma ciência fazer algo sozinha, né? Então, é muito difícil, por exemplo, eu dizer assim, a enfermagem vai fazer isso sozinha, vai fazer uma intervenção sozinha. Por quê? Porque a gente tem que envolver outras ciências junto, né? Outros profissionais junto. Por isso que ela tem uma atuação muito forte, interdisciplinar, né? Então, a educação, na metodologia de atuação, de atuação interdisciplinar, né? Ela está presente de duas maneiras, né? Como objeto de análise, na formação educativa ali, ó, na formação profissional de saúde, e como parte da intervenção. E essa parte da intervenção, o que ela inclui? Ela inclui o que é que tu tá mudando, né? Que daí, por isso que envolve a teoria, a prática, junto com a educação. Não tem como tu fazer uma pesquisa-ação sem envolver o processo educativo junto, né, pela mudança. E outra história que o Tiolente fala, pode subir, Ivete, o Tiolente fala que, por exemplo, assim, ó, não tem hipótese a pesquisação. A hipótese, a introdução da hipótese, ela ocorre por meio ação, reflexão, ação. O que significa isso? E como que a gente vê isso? A pesquisação, ela está constantemente sendo avaliada, né? O processo todo da pesquisa-ação, ele está sempre sendo avaliado. A ação, a atividade, ela está acontecendo e a gente vai vendo o caminhar desta atividade. Só para assim, ó, eu ia falar lá no final, mas já vou aproveitar a falar agora. Eu vou citar um exemplo, assim, para vocês, que eu tenho usado muito e que tem trazido ótimos resultados. Por exemplo, assim, ó, quando começou, foi em 2010 isso, quando começou em 2010, na parte curricular, no nosso curso de enfermagem, que nós tínhamos que ter uma prática específica com adolescentes, que até então era neonato e pediatria. Nós não tínhamos especificidade, assim, de cuidar de adolescente. E em 2010 foi colocado isso no nosso currículo. Daí coube a mim, né, foi designado para mim, pela disciplina de neonatologia pediatria, incluir a adolescência. Daí eu fiquei me perguntando assim, ó, como que eu vou trabalhar com adolescente? Né? Aonde eu vou achar os adolescentes para trabalhar? Aonde eles estão? Né? Porque é uma fatia do ciclo evolutivo que não é cobrado para ir consultar. Não é chamado para ir consultar. Eles vão esporadicamente se estão com algum problema. Mas não tem aquele controle igual tem a criança lá no crescimento e desenvolvimento, né? Então, o que aconteceu? Eu fui numa escola
Cheguei na escola e me apresentei para a direção da escola e disse que a partir daquele semestre, se a escola aceitasse, eu iria trabalhar lá com elas. Daí, e como que seria isso? Semanalmente. Então, todas as terças-feiras, das 8 ao meio-dia, eu estaria na escola. As aulas iniciavam em março. A metade de março, eu iniciava com a minha prática. E daí eu pensei assim, ó, meu Deus, e agora? Eu vou lá, vou fazer o quê na escola? Porque eu não queria ir na escola e fazer o que eu queria fazer. Eu queria fazer o que a escola estava precisando. E a pesquisação, ela inicia assim, porque não é só a vontade própria do pesquisador. Ele pode sugerir, mas não que ele vai dizer assim, ó, eu quero fazer isso. Não. Mas e é isso que nós queremos aqui? Não. Então, para que tu vai fazer? Já de cara, é um projeto que nasce morto. Porque vai dar certo, vai ter resolutividade, se não é o que eles estão precisando. Daí, o que aconteceu? Eu fui na escola, fui numa reunião com os professores, me apresentei, e olha o que me disseram. A diretora disse assim, tu quer realmente mudar alguma coisa na escola? Quero mudar. E ela disse assim, ó, então reduz a gravidez na adolescência aqui. Eu digo, putz, eu não esperava que fosse me pedir isso, né? Como é que eu vou reduzir a gravidez na adolescência? Fiquei pensando. Olha o Márcio dando risada. Mas é assim, ó, eu digo assim, mas olha onde é que eu me meti. Tá bom. Daí eu digo, meu Deus, eu vim de lá assim, apavorada. Eu digo, Regina, é agora, te vira, reza. E vai ter que fazer alguma coisa. Daí, quando eu cheguei na escola, que eles me disseram isso, na reunião, eu perguntei assim, ó, quantas adolescentes engravidam aqui por ano? E tem 4, teve ano que foi 6, teve ano que foi 3, mas nunca teve 1 nem 2. Eu digo, tá bom. E é hoje? Daí elas disseram assim, já vamos te avisar que nós estamos iniciando o ano com 2 gestantes. Uma de 12 anos e uma de 14 anos. E é numa região, assim, ó, de alta vulnerabilidade social. Entra quem quer e sai quem pode, né? Porque pelo tráfico de drogas e assim, muito, muito triste lá. Bom, daí o que eu fiz? Pensei assim, ó, eu vou em todas as salas de aula me apresentar, porque os alunos iam me ver lá de manhã, todas as terças-feiras, e eu vou começar a montar grupo de adolescentes para conversar. E eu cheguei em cada sala de aula, me apresentei e disse em alto e bom tom, ó, hoje nós temos 2 gestantes na escola, a Nelise e a Daniele, e eu quero comunicar vocês que são as últimas. E teve uns que riram de mim, né? Eu digo, eu tô falando sério com vocês. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se tem alguém aqui transando e não tá tomando comprimido, ou não tá segurando, vem falar comigo. Vem falar comigo que eu tô aqui. Eu não julgo nada, eu não quero julgar. Eu não quero saber se vocês são virgens, não são virgens, se já transaram 1, 2, 3. O que é que... Eu não quero saber. Eu quero cuidar de vocês daqui para frente. Gente, foi maravilhoso. Foi uma coisa assim, ó, que meu Deus, eu até me emociono de falar, né? Porque daí, toda terça-feira de manhã, eles todos me chamam como a enfermeira do cabelo vermelho, né? Assim que eu fiquei conhecida no hospital, lá na comunidade toda. Porque daí, o que acontece? À medida que eu ia conversando com os adolescentes, eu ia nas casas. Daí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer encontro com esses adolescentes nas terças de manhã, e eles começaram a me contar, assim, ó, de chegar uma menina, porque a gente se apresenta. E eu criei uma metodologia de pesquisa, cuidado em grupo, que pode ser utilizada para qualquer grupo, de hipertenso, de tudo, né? E essa metodologia de pesquisa, a gente começa se apresentando,
Eu só aceito trabalhar com adolescentes nesta pesquisa ação se a escola permitir que eu tenha 3 encontros com cada turma de aula. Do contrário, eu não aceito, porque eu não acredito em palestra. Palestra não funciona, gente. Adolescente não quer nem saber de palestra, adolescente quer papo reto, né? Daí o que acontece? Eu começo se apresentando e eu deixo eles dizerem como é que vocês querem que se apresente. O que é que vocês querem saber? E daí eles dizem. Quem coloca as regras do grupo, dos 3 encontros, são eles, os adolescentes. Ah, professora, tem que dizer o nome, a idade e se é BV, boca virgem. Tá bom, o que mais? Ah, pode dizer também se é virgem ou não virgem. Tá bom, vocês decidem. Como é que vocês querem ser apresentados, né? Daí vai outro e diz assim, ah, mas então nós vamos colocar assim, ó, professora, se tá transando, quantas vezes que já transou? Mas daí isso tudo vai para ser votado. O grupo decide. É assim que vocês querem? Então tá. A maioria vence sempre. Tá bom. Daí, numa das vezes, eles disseram que queriam saber, assim, ó, com quantas vezes a gente tinha transado. E daí, quando chega a minha vez, eles querem saber de mim também. Óbvio. Daí eu falei tudo, eu digo, olha, eu só tive um parceiro até hoje, meu marido, que eu tô casada há 39 anos, tá? E eles dão risada às vezes de mim. E nesse dia, uma menina disse assim, eu não vou falar. Eu digo, tu fica bem à vontade, se tu não quer falar. Mas professora, mas eu tenho 11 anos e já tive 7 parceiros sexuais. 11 anos. E eu disse assim, tu tá menstruando? Não tô menstruando. Daí, e eram meninas, olhem só, muito difícil meninos virem participar, eram mais meninas, e elas começaram a colocar isso, né? Foi ali que elas disseram assim, ó, sabe, professora, a senhora tem que falar com as nossas mães também, ó, é a necessidade da comunidade. Daí, tá bom, e digo, mas que horas que eu vou falar com as mães de vocês? Ah, da tardinha. Mas se vocês acham que elas vêm, vêm. Tá bom. Fui fazendo, convidei as mães, pasmem, apareceram. Inverno, frio, chuva, vento, as mães de noite lá conversando. Daí o que acontecia? Esses grupos têm o pacto do silêncio, eu não posso levar para fora nada o que sai lá. Mas acontece que eu comecei a trazer situações, casos de papel, que não eram casos de papel, eram casos verídicos, né? Sabe esses casos que a gente cria para a sala de aula, né? Que esses dias eu li um artigo denominando isso de caso de papel, e eu achei a coisa mais linda. Então, o que acontece, assim, ó? Eu comecei a dizer para elas, para as mães, vocês viram que no Fantástico aconteceu isso, aquela menina de 13 anos com tantos parceiros? Vi! Era a filha dela. Mas ela jamais imaginava que fosse a filha dela. Ela disse assim, ó, isso é um absurdo. Eu digo, mas o que tu sugere, então? Tinha que conversar com essa mãe. E eu fui comendo mingau pelas beiradas. Bom, gente, para resumir, até para mim continuar depois no referencial teórico, senão eu falo demais, né, Ivete? O que aconteceu? As mães autorizaram nós levar as adolescentes para consultar com o ginecologista. O que nós fizemos? Fizemos uma autorização com o número de CPF, com a assinatura, e fui atrás do ginecologista da Unidade Básica de Saúde, da Estratégia Saúde da Família, o Neverton. Eu disse, Neverton, amanhã de manhã tu vai atender 27 adolescentes. Regina, tu é louca? Eu digo, não, amigo, tu vai fazer tua boa ação de Natal. Isso era o mês de setembro. E lá eu fui com a minha caminhoneta, eu levava 5 para o posto, trazia de volta, pegava mais 5, sempre escola, posto, posto, escola. O que aconteceu? O posto de saúde do lado da escola, o Neverton chegou para mim, ele disse, Regina, eu estou emocionado. Emocionado com o quê, Neverton? Porque dessas 28, 14 não menstruam e já estão tudo transando.
Eu digo, sim, de fato, pois por isso que eu trouxe aqui, para evitar essas gravidez dessas meninas, porque elas pensam que como não estão menstruando, não vão engravidar, e podem engravidar na primeira ovulação, né? Eu sei que assim, ó, por isso que eu disse para vocês, a gente não consegue fazer uma ação sozinha, né? Então, o que aconteceu? Bom, foi indo que, só para concluir a história, eu reduzi a 0 a gravidez na adolescência, naquela escola. A 0. Não tem mais adolescente que engravida naquela escola, né? Então, foi tudo em cima de uma ação, de uma necessidade que a escola solicitou, né? Mas então, continuando ali, ó, no referencial teórico, pode subir, Ivete, eu já vou trazer outros exemplos. O Tiolente, ele traz um conjunto de condições, né, de compromisso participativo, que ele considera, assim, ó, primordial para realmente ser efetivada uma pesquisa-ação e que ela seja sustentável. Por que sustentável? Porque ele diz assim, ó, não adianta tu mudar e depois que passar a tua ação, aquela mudança voltar ao que era, né? Não seguir com o resultado avançando. Então, daí tu não teve efeito tua ação. E daí ele coloca, ó, a iniciativa de pesquisa parte de uma demanda de pessoas ou grupo de pessoas que ocupam as posições de topo do poder. Ele diz o que é isso aí? Isso aí são os pesquisadores. Junto com líderes do local, junto com professores, junto com uma equipe médica de uma unidade básica de saúde, junto com a direção de um presídio, eu estou trazendo exemplos de todas as pesquisas-ação que nós desenvolvemos aqui, né? Os objetivos são definidos com autonomia dos atores e com mínima interferência, né, de membros da estrutura formal. Então, quem é que vai definir o que deve ser feito? Eles dizem o que deve ser feito, o que querem que seja feito. Quem vai dizer como vai ser feito, quem vai teorizar, somos nós, né? Então, como que a gente vai atingir aqueles objetivos, tá? Todos os grupos sociais implicados no problema escolhido com o assunto da pesquisa são chamados para participar do projeto e de sua execução. Olha só, teve uma unidade básica de saúde aqui que tinha um médico da família, só que tinha muita demanda, né? É uma comunidade que tem quase 30 mil habitantes, né? Enorme. E tem, assim, ó, o território de abrangência é muito vasto. E o que as mulheres disseram lá? As mulheres chegaram e disseram para um grupo de residentes que foram na unidade fazer a residência prática, porque aqui nós temos assim, ó, um modelo, não é modelo, um objetivo, que cada grupo de prática, independente de onde for, ele tem que fazer uma ação naquele lugar. Que ação? Vai ver de acordo com a necessidade da unidade. Tem que fazer uma ação. Pode ser pequenininha, mas tem que fazer. E aqueles residentes, quando eles foram para a comunidade, eles fizeram reunião com os líderes comunitários. E os líderes comunitários trouxeram uma necessidade enorme da comunidade, que eles queriam um gineco e obstetra na comunidade. Para vocês verem, assim, ó, daí o que acontece? Isso aí foge? Meu Deus, mas como é que nós vamos resolver isso? Né? Então, o que o grupo de residentes multidisciplinar fizeram? Né? Tinha educador físico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e da medicina, tá? Eles começaram a ter grupo, fazer seminários, tipo seminários colegiados na comunidade, e começaram a convidar prefeito, convidar vereadores, convidar o secretário de saúde, e à medida que esse povo foi indo nessas reuniões, conseguiram
um médico, gineco e obstetra para atender na comunidade. Então, foi uma ação que envolveu recursos humanos, né? E que era uma necessidade da comunidade, tá? Então, ali, ó, todos os grupos sociais implicados no problema escolhido como assunto da pesquisa são chamados para participar do projeto e de sua execução. Então, todos são atores. Não é o pesquisador que tem o domínio maior, né? Pode ir indo. Todos os grupos têm liberdade de expressão. Eu gosto muito do Tiolente, né? E são evitadas censuras e represálias. Então, o que acontece? Quando vai decidir que quer alguma coisa, e se tem alguma coisa assim, ó, contra aquilo ali, tem que ser muito bem argumentado, né? E a favor também, para ser mais fácil de fazer. Por quê? Porque o que o Tiolente diz é o seguinte, que se tu vai fazer uma atividade que não é a maioria que quer que essa atividade se desenvolva, tu pode não ter sucesso, né? Porque é uma necessidade de poucos, tá? Todos os grupos são informados no desenrolar da pesquisa. Então, o que acontece? Os atores envolvidos, eles estão sabendo o que está acontecendo, tá? Possíveis ações originadas da pesquisa são negociadas entre os proponentes. O que significa? Que tu pode, lá na metade da pesquisa, dizer, mas isso não estava previsto, e agora? Então, tem como negociar? Tem. Então, olha, então nós não vamos seguir esse rumo aqui, nós vamos seguir esse, pode ser? Pode, mas tudo em comum acordo, né? A avaliação das equipes promotoras da pesquisa, isso aí eu acho bem interessante, elas são auxiliadas por consultores ou pesquisadores externos. E esses consultores podem incluir a comunidade, né? Os atores que estão fazendo uso daquilo ali, para fazer a avaliação, tá? Então, a pesquisa-ação sempre, ela integra ensino, pesquisa e extensão. Não tem como fazer pesquisa-ação se não tiver uma atividade extensionista associada, né? E isso aí é muito bem visto, de acordo com as diretrizes curriculares, para fazer agora a gente não fala mais extramuros, né? Para a universidade sair um pouco da universidade e ir para as comunidades, né? Então, isso aí também para dar visibilidade do que está sendo feito. Quem são esses profissionais que estão por detrás dessas ações? A comunidade tem que saber isso, porque senão fica invisível o que está sendo feito, não aparece. Então, intervenções e produção de conhecimento se interrelacionam. Ó, objetivos práticos que conduzirão a soluções. Nós queremos tal coisa, ponto. Não tem que ficar, assim, né, pensando e achando que, sei lá, sabe? O leite da bezerra lá, tá? Então, sujeitos envolvidos na ação, formado por grupos com objetivos comuns. Né? Não se trabalha sobre os outros, mas sim com os outros. Por isso que são atores. Então, daí tem o TRIP. O TRIP é outro que também ele fala da pesquisação, né? Mas eu ainda vejo o Tiolente como uma visão mais abrangente da pesquisação, tá? É uma participação positiva dos sujeitos, proposta de pesquisação aborda assuntos de interesse mútuo, compromisso compartilhado, e permite que todos os envolvidos participem ativamente da forma que desejarem, né? Então, ali tem, ó, ele é um duplo objetivo, sempre. Tem a parte prática e tem a parte científica de tudo, né? Tu transforma uma realidade e tu produz conhecimento. Tu resolve o problema central da pesquisa por outro meio, que por outro meio não seria possível, né? Então, o que acontece ali, ó, a produção de conhecimento na pesquisa-ação,
E claro que em outras pesquisas também, são possíveis também de serem replicadas em vários outros cenários, né? De acordo, sendo que às vezes pode ter resultados diferentes. Pode seguir, Ivete. Então, tem as 3 fases fundamentais, ó, o planejamento, conhecimento e reconhecimento da situação, ação, coleta e análise dos dados com a implementação das ações para a transformação da realidade inicial e avaliação. Tem autores que têm 5, 6 etapas. Eu sigo sempre esses 3 ali, naqueles que eu faço. Porque quando tu tá planejando, que tem o conhecimento e reconhecimento da situação, tu tá fazendo o diagnóstico, junto lá, né? Então, daí na ação, e depois vem a avaliação dos resultados, né? Constantes ações de ajustes coletivos, e tem um ciclo de aperfeiçoamento nisso tudo aí, né? Pode ir adiante, Ivete. Ó, planejar, executar, refletir, avaliar, é ação, reflexão, ação. E aqui tem um esquema simplificado das fases propostas no ciclo de pesquisa-ação. Aqui, este tem 5 ciclos, né? Então, tu começa com um seminário com a equipe de profissionais para identificação dos problemas de pesquisa. O que é que está precisando fazer ali? Segundo, coleta e análise dos dados. Por exemplo, ó, deixa eu ir acompanhando e colocando um aqui, ó. Nós começamos uma parte prática numa unidade de internação pediátrica que estava muito feia. Muito feia. A pintura estava feia. Meu Deus, até a gente, assim, ficava triste de assistir, né, de ficar ali. Daí, o que aconteceu? Eu disse para nós chegamos lá, né, e eu falei para as técnicas de enfermagem, e era um TCC. E daí, falamos com as técnicas de enfermagem, com a enfermeira, e nós dissemos assim, gurias, que é tão triste entrar nessa pediatria. O que vocês acham que a gente podia fazer para mudar aqui? E elas disseram prontamente, tem que pintar. Putz, né, pintar? Não devo tirar dinheiro para pintar, né? Tá bom. Eu digo, Denise, tem que pintar. E daí? Mas nós vamos pintar o quê? Nós vamos deixar tudo branco? Nós vamos deixar tudo cinza? O que nós vamos fazer? Tá bom. Vamos pintar colorido? Mas e que cor? Eu disse assim, então, a quem isso vai beneficiar? As crianças. Então, sabe o que tu vai fazer? Daí nós tínhamos encaminhado tudo para o comitê de ética, né? A gente já sabia o que ia fazer, né? Nós queria pintar, né? E nós ia entrevistar as crianças para saber o que elas queriam que pintasse. Porque eram elas que iam ficar lá dentro, né? Daí a gente fez um questionário rapidinho, assim, com 3 questões, se era menino ou menina, né? E as cores que eles mais gostavam, e nós colocamos assim, ó, o que vocês mais querem? O que vocês mais gostam? Bonequinho? Floresta? Ursinho? Balãozinho? Palhaço? O que vocês mais gostam? E eles, por unanimidade, isso que a gente pegou, assim, uns que estavam internados, bem diferente de períodos de outros, por unanimidade, foram 26, 27 crianças que escolheram ursinho, queriam ursinho e queriam balões. Tá bom. Eu digo, Denise, nós temos que ir atrás de alguém que pinte ursinho e balão nas paredes. Tá, então vamos ter que ir atrás disso. Então, ó, a coleta e análise dos dados, o que nós fizemos? Nós fizemos um diagnóstico da situação, mas junto com o que as crianças queriam que fizesse. Daí, o que a gente veio aí, ó? Levantamento e estudo de hipóteses para a solução dos problemas. Tá bom, então tá. Será que é pesquisa de floresta? Será que é pesquisa de bichinho? Será que é pesquisa de bonequinho? O que a gente quer fazer, né? Daí, a gente, quando viu, tinha tudo resultado, e daí nós fomos atrás de patrocínio, e
pasmem, que sobrou dinheiro, porque todo mundo quer ajudar, porque a gente disse que ia ter um cantinho lá com o nome deles, né? E tem até hoje, tá? Daí, o que a gente fez? Fomos para implementação de ações, intervenções no serviço. Daí, pensem, nós tínhamos que intervir. Como é que nós vamos pintar a pediatria cheiro de tinta com criança internada? Daí, a gente mobilizou, nós precisamos de todo mundo. Porque daí, o que a gente fez? Foi cedido 4 quartos da maternidade, que coubesse 2 bercinhos em cada quarto, para ficar por 10 dias provisório para dar a pediatria para nós. Entrou CCIH para ver o tipo de tinta que nós íamos usar, porque nós não podíamos usar qualquer tinta. Entrou a CCIH, o infectologista. Entrou os pediatras para dizer se aquela tinta não ia ser tóxica para as crianças. Entrou todo mundo no jogo. Tá bom. Depois disso tudo, foi feito as intervenções, foi feito o acompanhamento e avaliações das ações implementadas no serviço. Por quê? Porque nós fomos depois perguntar para as crianças o que elas acharam dos bichinhos, né? Então, essas 5 etapas para fechar o ciclo. Pode ir, Ivete. Não é para mim que tu tá escrevendo, né? Tá indo. Aqui, ó, tem esse artigo que eu tô trazendo para vocês, porque ele fala em 8 etapas, tá? Esse da Koerski, Baques, Souza, a Lacoque, até a Lacoque e o Gelson Albuquerque, né? Todos eles fizeram este novo modelo de pesquisa-ação, aonde tu passa por 8 etapas, tá? E eu tenho colegas que já utilizaram esse modelo, né? Mas eu ainda fico com aquele primeiro lá das 3. Tu faz o diagnóstico, faz a intervenção e faz a avaliação, tá? Pode seguir, Ivete. Então, ó, então tá aqui, Ivete, eu tinha me esquecido que estava aqui. A decoração interativa, ó, em uma unidade de internação pediátrica. A influência do ambiente hospitalar na recuperação infantil. Fazer o diagnóstico, propor pinturas interativas nas enfermarias, saber junto à população infantil quais os temas de preferência, mudar a arquitetura decorativa, avaliar as mudanças realizadas, conhecer a opinião dos profissionais da equipe da saúde sobre as mudanças que essa intervenção causou. Vai indo, pode indo. Então, olha só. Ai, meu Deus, vai indo. Não tá. Não ficou aparecendo como deveria. Ó, teve uma sala que a gente pintou até o teto, que é a sala onde as crianças ficam deitadas para punção venosa, né? Então, olha, ficou muito bonita a unidade de internação pediátrica, toda pintada. E eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Quando eu estive em Marília, tá? Alguém aqui é de Marília? Não. Na Universidade de Marília, lá, eu fui conhecer uma unidade de internação pediátrica e toda a pediatria, ela era de pinturas interativas. Então, quer dizer, a pediatria de onco, a enfermaria de onco, eram tudo pintado crianças, sem cabelo, mas elas estavam pintadas andando, brincando na gangorra, estavam pintadas estudando, tudo na parede. Na de traumato, elas, tudo pintada, criança com tala, mas estudando, criança com tala, mas brincando, né? Então, tudo pinturas interativas. Pode seguir, Ivete. Tá? E ali foi a redução da gravidez na adolescência, que eu falei para vocês, né? Já contei lá no início como é que foi, né? O cenário escolar, né? A comunidade, as regras do grupo, né? O grupo de cuidado, avaliação, retorno dos dados para a população,
né, pesquisada, acompanhamento dos resultados, então, sempre ação, reflexão, ação, como que esses grupos estão indo, né? O que a gente pode mudar? Num grupo de hipertensos, de diabetes e obesidade, e grupo de obesos, que também foram feitas atividades, pesquisa-ação, com consultas de enfermagem, com grupo de cuidado, diretivas de acompanhamento, então, tudo sendo, tudo construído com eles, né? Então, a pesquisa-ação, ao aproximar o pesquisador da realidade pesquisada e ao integrar os sujeitos da pesquisa ao objeto de investigação, favorece o compartilhamento de saberes, além de tecer uma estrutura relacional de confiança e comprometimento com os sujeitos que integram a realidade a ser transformada, né? O Barbier, né, 2007. E, então, a pesquisação, ela se resume numa socialização de saberes, num compartilhar de resultado das ações. E eu vejo assim, essa socialização de saberes, porque a comunidade, ela só vai mudar a partir da educação. Então, por isso que tem muito a educação junto com as ações, né? Porque a comunidade tem que aprender, a comunidade tem que saber o que está sendo feito, né? Então, no grupo de hipertensos e no grupo de diabetes, pode comemorar aniversário? Pode. Pode levar bolo? Pode. Só que qual é o compromisso? Sabe quanto de bolo que pode comer e depois tem que ir a pé para casa, né? Então, quantas ações que são realizadas, mas que partem do grupo, né? São construídas por ele, né? E na nossa instituição aqui, nós temos no segundo, terceiro, quinto, sexto e oitavo ano, nós temos uma disciplina de ações extensionistas, né? Então, tem uma parte teórica dessa disciplina, só que são 20 horas teórica, e eles têm que fazer 20 horas de prática na comunidade. E daí, cada semestre é direcionado para uma população. Então, eu pego a atividade extensionista que deve ser feita com adolescentes nas escolas. Isso fora a prática de adolescência lá da disciplina de neonato, pediatria e adolescente. Tem outro grupo que pega atividades extensionistas, olha que legal que é, atividades extensionistas só com idosos, né, em asilos, tá? Outro grupo é só em pré-escolas, só com criancinha pequena. Outro grupo é com é com grupos, sabe esses grupos de mães que são voluntários? Tem vários grupos de mães voluntários que fazem roupa para nenê, então elas vão atrás desses grupos de mães. Outros são com os índios, porque aqui nós temos bastante índios, né? Comunidades indígenas aqui. Outros olha só, é carcerário, é no presídio. Daí tu vai ver se é com mulher, se é com homem, né? Então, é isso aí, gente. Falei demais, desculpe. Eu peguei engatei uma primeira aqui, não parei mais, Ivete. Ai, não sei se contribuir. Jesus, misericórdia. Eu acho que não contribuiu. Muito. Coisa linda, maravilhoso. Ai, você Essa é a Regina Costenaro, gente. E ela sempre trabalhou com crianças, então ela sabe até falar com eles, assim, e esse é muito bom, maravilhoso. Eu não sei agora se a gente dá alguma questão ou continuamos, como é que vocês querem? Ai, que amor, amo o que eu faço, verdade. Ai, é uma delícia. Ai, que legal. O Márcio riu. O que achou graça, Márcia? Regina,
Você é um alto astral do começo ao fim. Ai, amado! Eu estava sorrindo de contente. Ai, que coisa mais amada! De satisfação de estar podendo presenciar. Acabei de pedir para a Maria Cecília, ia pedir para a Leide, os teus contatos, porque a gente quer te convidar para o Congresso Paranaense do ano que vem. Eu dou para você. Vamos lá, amigo! Viu? Ah, que legal, gente! Mas a gente tem que ser feliz, né? Tem muita gente fazendo guerra, tu não acha, Márcio? Vamos ser felizes, é bem bom. O Márcio é super feliz. Eu vou te dizer uma também. coisa, Márcio. Eu posso contar uma coisa, Ivete? Está gravando, se for censurado, não pode. Ah, então eu não posso contar. Ah, é censurado. É censurado. Você olha, Deus, eu não sou louca, eu sou feliz. Professor Ivete, eu estava pensando, não sei se, né, os colegas concordam, nós podíamos continuar com a sua apresentação e aí depois a gente abre para a participação de todos, né? Pode ser assim? O meu é breve, é rapidinho, não vou... Isso, mas eu não vou poder deixar de apresentar a professora Ivete também, né, que vem aqui para apresentar a sua pesquisa Cuidado, né, que encanta também. Eu fui apresentada à pesquisação pela professora Ivete, então é encantador esse tipo de pesquisa. A professora Ivete, então, iniciando a apresentação, é graduada em enfermagem, é especialista em metodologias ativas, né, do ensino superior na área da saúde, é mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, é doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é nossa professora titular da Faculdade Pequeno Príncipe e nossa diretora acadêmica, né? Desde o início da faculdade. A professora Ivete está aposentada, né, da Federal, tem experiência na área da enfermagem, com ênfase em cuidado humano e na área do ensino nas ciências da saúde, atua, né, com a filosofia heideggeriana, cuidado de enfermagem, transição, adolescência, puerpério, fenomenologia, enfermagem obstétrica, pediátrica e ensino na saúde. Está na linha de pesquisa nossa do programa do ensino nas ciências da saúde, de currículo, processos de ensino-aprendizagem e avaliação da formação em saúde e pesquisa qualitativa. Né? Formamos aqui um time, tem muito mais pessoas, mas nós, por enquanto, estamos ali, né, nesse grupo, e é docente do programa, né, é avaliadora do curso de curso e institucional do INEP, né, e é nossa diretora acadêmica, é membro do grupo de pesquisa Pensa, né, e aí eu não estava no currículo, não podia deixar de dizer, né, que ela é tão importante na nossa instituição, né, que existe um prêmio, foi feita uma homenagem para ela, né, e é o prêmio que se dá para os alunos de todas as instâncias ali da faculdade, né, que se chama Professora Ivete Zagonel, né, e aí eu recuperei a homenagem que foi feita para ela nas palavras da professora Patrícia, que está aqui, né, mas eu que vou repetir, viu, Patrícia? A professora Patrícia disse assim, em 2017, eu me lembro do momento, foi muito emocionante, professora competente e dedicada, professora Ivete simboliza a excelência técnica, científica e humana, deixando a marca da integridade, da generosidade e do querer fazer sempre mais e melhor por onde passa. A professora Patrícia falou isso em 2017, né, quando fez essa homenagem que depois ficou instituído esse prêmio, né, Ivete Sanzotto Zagonel. Mas mais que isso, assim, a parte mesmo do currículo, quero dizer que a professora Ivete é mãe da Fabiana, que se apaixonou pela enfermagem, que é a nossa aluna, que eu tenho o prazer também de acompanhar, que eu acho uma garota fenomenal. Eu acho que isso é o que fica na vida, por isso que eu quis recuperar essa última parte aqui. É mãe da Fabiana.
né? E é um prazer poder apresentar a senhora, professora Ivete, que vem, então, nos abrilhantar aí com a sua pesquisa Cuidado. Ô, prof. Leide, muito obrigada. A gente fica até emocionado do jeitinho que vocês fazem. Sou mãe da Fabiana e mãe do Felipe, mãe da Fernanda e avó da Giovana. Então, é uma coisa, assim, sensacional. Então, gente, eu vou compartilhar minha tela, fico bem grata pelas palavras, e vocês podem interromper, se por acaso não der certo aqui, vamos ver o que... Enquanto a professora Ivete compartilha a tela, e lembrando ainda que ela foi agraciada com o prêmio Ana Nery, né, a maior honraria da enfermagem brasileira. Ai, professora Patrícia, obrigada. Então, acho que vocês estão vendo, né? Imagino que sim. 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 Eu vou conversar um pouquinho no gancho que tudo que a professora Regina colocou sobre pesquisa e intervenção. Esse é um conceito que também a gente tem visto, pesquisa-ação e a pesquisa participante, que são irmãs gêmeas, e a pesquisa e intervenção, que também é da mesma família. O conceito que a gente tem, assim, até eu peguei da Mendes, Pesato e Sacardo, que é de 2016, mas elas dizem assim, ó: quando queremos indagar sobre as reflexões de cunho metodológico no campo da saúde, ou da educação, ou do ensino, são os elementos da processualidade investigativa que tomam a pesquisa, intervenção e métodos participativos como ferramentas, que propiciam um curso de problematização das práticas de pesquisa e da produção de conhecimento. Então, vocês vejam que não difere muito de tudo que nós ouvimos, mas é uma modalidade que a gente também pode utilizar, seja na área de ensino, seja na área da saúde, com a intervenção mais na assistência, de grupos específicos e tudo mais. E ainda elas continuam, dizem assim, ó: o caminho de pesquisa que busca suscitar indagações e reflexões de cunho teórico-metodológico, de práticas e pesquisas, na perspectiva da inter-relação entre a teoria e a prática, o pesquisador e o ato de pesquisar. Envolve a participação e a técnica daqueles a serem, de alguma forma, atingidos ou envolvidos pelas ações. Daqui a pouquinho eu vou conversar um pouquinho sobre a pesquisa Cuidado, mas só para vocês perceberem que não tem como dissociar a prática da pesquisa e a questão da teórica. Então, elas caminham juntas, e esta perspectiva desta inter-relação é que vai fazer com que a gente atinja o objetivo almejado. E nesse sentido, gente, eu encontrei um artigo muito interessante, que é os 12 tipos, né, 12 tips, que é da Medical Teacher. E eles falam de 12 tipos de um desenho de pesquisa educacional. E o desenho da pesquisa educacional, que se aplica a qualquer contexto, né, ele tem fases a serem percorridas, que é do Shen e do Hibbs. O modelo aqui é do McKinney e do Hibbs, mas está na revista do Shen e do Hibbs. Então, o que a gente percebe? Pensando um pouquinho em todas as fases que foram comentadas até agora. Olha só que interessante. A gente parte da exploração, analisa a situação, né? Faz a construção e o desenho da pesquisa. Não são etapas separadas, são interligadas, é um vai e vem. Este é o bonito da pesquisa-intervenção ou da pesquisa-ação. E a reflexão, a avaliação. E é interessante que cada uma delas vai levar a um cenário, a um corredor, né, que é para chegar na implementação e nessa propagação, nessa divulgação. E a última etapa, olha que interessante, se a gente consegue fazer tudo isso neste processo de intervenção, neste momento você consegue ver a maturação, não, ela, como se a intervenção estivesse amadurecendo.
e você vai poder fazer esse aperfeiçoamento da intervenção. Eu acho que fica mais fácil esta tradução. E aí a compreensão teórica. Percebam que em nenhum momento esteve dissociado a pesquisa, a teoria e a prática. E esse é um modelo bem interessante que a gente pode usar, porque ele traz, nesta primeira etapa de análise e exploração, tudo aquilo que a gente conversou até agora, que é compreender o problema. Neste caso é um problema educacional, eu trouxe mais para a área educacional, que a Regina ia abordar a área mais do assistencial, do estar junto com essas pessoas. E aí, veja, conhecer o problema educacional significativo e investigar como os outros o abordam. Aqui que está a teorização, tem que ler, tem que ver o que os outros já fizeram. Identificar uma ou mais estruturas conceituais, e aí, isto tudo vai fazer o quê? Vai organizar o planejamento da pesquisa e intervenção. E no desenho, né, se concentrar, então, em identificar, e eles criam uma expressão que criar princípios teóricos. Os princípios teóricos foi o que ela colocou para nós, a professora Regina. O que é que vocês querem estudar? O que é que vocês querem investigar? Quais princípios teóricos eu vou levar em consideração neste meu desenho da pesquisa, né? E olha que interessante, porque estes princípios, eles vão percorrer a pesquisa inteira até a intervenção. E na avaliação e reflexão, são as múltiplas interações de coleta, as múltiplas interações de análise de dados, para testar este projeto de intervenção e depois, claro, revisar as implicações dos resultados. Aqui, gente, quando a gente chega na segunda etapa, vou dar só um pouquinho mais de detalhe, a gente pensa assim, ó, a solução de um problema de pesquisa, vou dar um exemplo no ensino da área de saúde, pode ser caracterizada como uma intervenção. Então, vamos imaginar quantas possibilidades nós temos na área de ensino, na área educacional, e não tem níveis. Pode ser no nível fundamental, no nível médio, no nível superior, mas vamos imaginar nós, na área do ensino superior, com a área da saúde. E os autores propõem três exemplos de intervenção. Olha que interessante. Processos educacionais, uma possibilidade. Atuar, fazer uma pesquisa-intervenção, ou uma pesquisa-intervenção educacional, usando como um conceito básico os processos educacionais. E ele dá um exemplo de estudar as estratégias pedagógicas inovadoras. Com os grupos, seja com docentes, seja com estudantes, e fazer acontecer a pesquisa com a intervenção. E discutir e trabalhar as estratégias pedagógicas inovadoras. Uma outra possibilidade é com os programas, né? Os nossos programas, seja o programa do ensino, que é o currículo propriamente dito, né? Este é o programa que a gente coloca em ação, mas dentro do programa nós temos os docentes, e dentro está como poderíamos eventualmente fazer uma pesquisa e intervenção aprimorando o desenvolvimento docente ou esforços aprimorados de desenvolvimento docente. E ainda podemos trabalhar com as políticas. Se a gente for pensar, nós temos as políticas de ensino e as políticas de saúde, e podemos pensar num exemplo aqui, estou trazendo um outro nível, que é, por exemplo, mudança no formato de formação de residentes. Então, gente, olha que coisa interessante, você parte de um problema, né? Este problema, ele vai ter que ser contextualizado, nós vamos ter que construir esse problema coletivamente e fazer o desenho dele. Este modelo que eu encontrei, ele é como a gente faz no cotidiano, mas como ele traz os 12 tipos de fazer a pesquisa, é bem bacana a leitura para que vocês possam ver. Na terceira etapa, que é a reflexão e avaliação, como que nós fazemos esta compreensão deste momento da pesquisa e intervenção? E ele disse, a gente pode fazer como uma compreensão descritiva. Descritiva porque eu faço uma análise da literatura, essa exploração das evidências,
e aí obtém-se uma compreensão melhor da situação. E isso tudo relacionado com o desafio, que é aquele desafio educacional-alvo que nós temos em mente. Pode ser uma compreensão preditiva dos resultados desejados. Em que medida a intervenção projetada aborda a questão-alvo? Uma compreensão explanatória. Como e por que a intervenção é bem-sucedida ou não sucedida, falha, revelando as relações causais importantes e os fatores contextuais influentes. E ainda uma compreensão prescritiva. Idealmente, os princípios teóricos que foram refinados do projeto, eles deverão, né, permitir uma intervenção semelhante deste desenho em novos contextos educacionais por você ou por terceiras pessoas. Quando nós fazemos uma inter-relação, porque este amadurecer, este aperfeiçoar da intervenção, ele tem a ver com esta fase, desta avaliação, que veio carregada das fases anteriores, né? E aqui interessante que nós, para fazermos a intervenção, não temos que encontrar a melhor solução, a definitiva. Por quê? Os autores colocam que nenhuma solução de problema é definitiva. À medida que novas condições evoluem, as intervenções também podem evoluir. Então, se para aquele momento foi aquela necessidade, é aquilo que vai acontecer. Poderia ser diferente? Poderia, e aí ela tem um ciclo, a pesquisa e intervenção, você pode fazer mais de uma vez. Quando nós chegamos aqui na reflexão e na compreensão teórica, aqui nós temos que utilizar os princípios teóricos do desenho que a gente utilizou, né? Que foi derivado das pesquisas anteriores, das evidências, e é daqui, nesta reflexão, com a coleta de dados, que nós vamos dizer, a solução, ela foi refinada por meio da coleta dos dados, da análise, da reflexão, e ela foi possível criar esta intervenção, esta solução. E essas estruturas conceituais, gente, a pesquisa e intervenção não tem, assim, um autor. Pelo menos o que está publicado, não existe um que seja. Então, como que estes dois autores colocam, que inclui teorias, modelos, princípios de prática, né? Nós temos uma autora que trabalhou com promoção da saúde na atenção básica, e ela fez pesquisa e intervenção. E estes princípios, essas teorias, nós vamos encontrar o melhor que se adeque para fazer o acompanhamento, digamos assim, de todas as etapas da pesquisa. Como um exemplo que a gente pode dar, vamos imaginar que a gente tem um desafio, né, de aprimorar as habilidades de raciocínio clínico dos estudantes. Vamos imaginar que essa é a nossa tarefa e cabe aqui uma pesquisa e intervenção. Qual seria o resultado prático dessa pesquisa e intervenção neste caso, né? Uma intervenção educacional que aprimore as habilidades de raciocínio clínico. E o resultado teórico? Princípios teóricos do projeto que foram aprimorados para desenvolver as intervenções e que abordem também outros resultados. Então, agora, de novo, teoria, pesquisa e prática. Então, a pesquisa e intervenção, ela segue o mesmo raciocínio da pesquisa-ação. Só que estes dois autores colocam estas etapas. Vocês vão ver que existem outros modelos. E aí diz assim, ó, um exemplo de amadurecimento, desse aprimoramento da intervenção, pode ser uma simulação online, gravada, que envolve os estudantes na aplicação de raciocínio clínico para casos reais, com feedback interativo e um feedback, um coach. Ou seja, eu posso dar um caso, eles vão ver a simulação, aplica seu raciocínio clínico e qual é o resultado que se espera para este raciocínio clínico, porque eu estou fazendo uma intervenção para fazer esta abordagem de raciocínio clínico. E um exemplo de um princípio teórico do projeto, porque como a professora Regina falou, não tem uma hipótese, mas você pode fazer algumas projeções, né?
uma simulação baseada em caso é mais eficaz quando a avaliação formativa do raciocínio clínico está embutida nas tarefas e o feedback é fornecido imediatamente. Então, eu tenho uma premissa teórica. Com certeza, todo embasamento teórico desta pesquisa e intervenção com esse tema vai ter que abordar simulação baseada em caso, vai ter que ter avaliação formativa, raciocínio clínico, feedback, enfim, este é o cabedal teórico que a gente poderia dizer que entra dentro da pesquisa e intervenção. Eu vou conversar um pouquinho sobre pesquisa-cuidado, que é desta que vos fala a autoria, e que a professora Leide um dia me alertou, disse, professora Ivete, a pesquisa-cuidado é uma pesquisa e intervenção. Quando a gente pensou sobre o método de pesquisa-cuidado, que é um método de pesquisa, a proposta surgiu numa ação dialógica entre minha orientadora e eu. Isso em 1996. E aí a gente conversando na busca de métodos de pesquisa que fossem adequados aos verdadeiros objetivos da profissão de enfermagem, à época, né, que eu estava fazendo o doutorado em enfermagem. E aí a gente percebia lacunas na esfera intersubjetiva da experiência humana e o desejo de delinear formas de abordar o ser cuidado nas diferentes dimensões do viver humano, ao mesmo tempo que fosse possível pesquisar, aliar a pesquisa e o cuidado ao mesmo tempo. E aí nós partimos da premissa que outras maneiras precisavam ser incluídas no rol das abordagens qualitativas de pesquisa, que permitam aliar o conhecimento técnico-científico ao conhecimento humanístico, as habilidades e atitudes na perspectiva do outro e com o outro, né? Sempre com o foco na união de pesquisa e cuidado. Lembrando que cuidado extrapola a abordagem assistencialista, aplica-se em qualquer contexto. A Regina nos deu agora muitos exemplos de como que o cuidado, ele extrapola, ele é muito abrangente. E existem algumas facetas que a gente pode se direcionar para investigar, né? Por exemplo, investigar a natureza e o significado de importantes aspectos do cuidado, ou relacionamento profissional, docente, paciente, estudante, as dimensões de cuidado nos contextos particulares, e dimensões de cuidado, a gente tem desde a dimensão ética, a dimensão técnica, né, que é a dimensão do fazer mesmo, a dimensão expressiva das mais sensível, e os resultados que são relacionados a esses componentes de cuidado. Então, gente, lembrar que o cuidado, ele está sempre voltado para as necessidades que são expressas, ou verbalmente, falando com as pessoas, ou captadas nas expressões não verbais, gestos, né? Habilidade indispensável ao pesquisador. O cuidado ocorre pelo entrelaçamento do conhecimento pessoal e profissional, voltado especialmente para a necessidade de intervenção expressa ou detectada. E ainda, o pesquisador necessita domínio na área de estudo. Isso facilita a implementação das ações de pesquisa-cuidado, obviamente. Então, o método de pesquisa-cuidado é uma sistematização de pesquisa, é uma trajetória metodológica, com um encadeamento de cada etapa, envolve a interação entre os participantes, a utilização de instrumentos que sejam sensíveis ao contexto cultural do estudo, e a preocupação em beneficiar a comunidade estudada com os resultados. Olha que interessante, gente. Isto foi escrito em 1996, e era esta a visão de pesquisação, pesquisa e intervenção que a gente tinha à época. E por isso, hoje, em 2020, eu digo, pode ser considerado um método de pesquisa e intervenção. Então, contém em si uma dimensão humanista para ajudar o ser pesquisador e o ser pesquisado a um devir harmonioso, esta é a preocupação do cuidado, mas busca a conexão entre o método, o cuidado,
e não oferece ao método o foco central da interação, mas ao ser pesquisado na sua total essência. Onde se aplica? Em qualquer contexto, tá? Pode ser assistência ou cuidado, pode ser na gestão, ensino, docência, extensão, educação e saúde. E 3 pontinhos, porque pode ter contextos de vulnerabilidade, contextos da carcerada, das pessoas impedidas de liberdade, pode ser pessoas, enfim, aqui dá para fazer em vários contextos. Pode ser aplicado a pessoas, né, em distintas fases do desenvolvimento humano, distintos cenários, distintas situações, famílias, e pode ser grupos também. Então, grupos de pacientes, grupos de docentes, grupos de estudantes, grupos de gestores, onde a gente pode fazer uma pesquisa cuidado. Nós temos 5 etapas, o método tem 5 etapas, né, a aproximação com o objeto de estudo, encontro com o ser pesquisado cuidado, o estabelecimento das conexões da pesquisa, teoria e prática do cuidado, afastamento do ser pesquisador-cuidador e ser pesquisado-cuidado, e a análise do aprendido. Aqui, gente, se a gente olhar um sumário, né, de método científico normal, que a gente faz todo dia, tipo de estudo, contexto do estudo, participantes, instrumento, a pesquisa cuidado, ela é um pouquinho diferente. No tipo de estudo, até, ok, aproximação com o objeto de estudo. Mas aqui, no encontro do ser pesquisado cuidado, nós utilizamos 3, eu vou só ligar aqui, nós utilizamos 4 etapas do convencional, onde nós vamos abordar o contexto, que é o onde, quem vai participar, qual o instrumento de coleta e aspectos éticos, tudo aqui, neste encontro com o ser pesquisado. Tem uma outra etapa, que é o estabelecimento das conexões, né, que é a coleta propriamente dita, o afastamento do ser pesquisador-cuidador do ser pesquisado-cuidado, porque nós consideramos que pela interação e pela intervenção, em um momento você precisa encerrar como pesquisa-cuidado. Nada impede que você continue cuidando, mas para o fim da pesquisa-cuidado, ela encerra. E a análise do aprendido. Então, gente, é uma articulação, né? Vou só chamar a atenção da 3ª etapa, que é uma articulação da pesquisa. E quando eu digo a pesquisa, é a abordagem metodológica que foi escolhida, que no caso é pesquisa-cuidado. Quando eu digo a teoria, é o referencial teórico escolhido. Aqui nós podemos escolher inúmeros referenciais teóricos, seja teorias de enfermagem, teorias de aprendizagem, um outro referencial que dê suporte àquela tema, aquele problema, digamos assim, que gerou a sua pesquisa, ou a pesquisa cuidado, ou pesquisa intervenção. E a prática do cuidado, que são formas concretas de viabilizar o cuidado ou a intervenção, de acordo com as demandas, né, que foi levantadas durante todo o processo investigativo. Aqui, nós colocamos, então, em destaque as 3 vertentes, né? Por quê? Porque alia o seu fazer ao saber fazer, e integra na própria ação do cuidar os fundamentos da pesquisa, teoria e prática. Cuidado. A pesquisa se alimenta da prática e fornece subsídios à teoria, que é a prática baseada em evidência. A prática se alimenta da teoria e fornece subsídios à pesquisa. E a teoria se alimenta da pesquisa e subsidia a prática. Poderíamos ficar aqui fazendo essa conjunção de várias formas. Mas se nós colocarmos os 3 segmentos em movimento juntos, as partes se misturam e ficam quase imperceptíveis. Por isso que é a pesquisa cuidado aliando essas 3 etapas. Eu vou trazer aqui só como um exemplo de possibilidades. Na FPP a gente usa muito pesquisa cuidado, mas tem outros setores, outros locais, outras universidades que estão usando, e é possível você aliar um referencial filosófico, um referencial de teorias de enfermagem,
um referencial de teorias de aprendizagem, transição, né, que é de Melis, autoeficácia de Bandura, referenciais de educação com Paulo Freire, e como viabilizar o cuidado, quando a gente fala nessa pesquisa e intervenção. Eu tenho que pesquisar e, ao mesmo tempo, cuidar. Quando a gente faz uma possibilidade de coleta de dados com entrevista, eu vou ouvir a entrevista até o final, e neste momento da entrevista, eu aguço a minha percepção, a minha observação, e vou verificar que coisas que eu posso cuidar, que coisas que eu posso intervir. Então, veja, gente, não há necessidade de ser uma ação que denote uma grande transformação física, mas ela pode ser uma transformação de percepção da pessoa, de como que ela age, de como que ela vai fazer dali para frente. Respeitar comportamentos e atitudes, estabelecer um relacionamento de confiança, facilitar enfrentamentos de situações novas ou difíceis, e imagine você colocando isso tudo na área do ensino. Habilitar para adaptação um papel que está se delineando, alguma vivência, transformar rotinas, comportamentos, então são várias possibilidades. Eu trouxe um exemplo aqui, que foi de uma mestranda nossa, né, a Solange Yamin. Ela fez o nosso mestrado de biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente, e ela tinha uma questão norteadora que era qual o significado da vivência do câncer por adolescentes na interface da pesquisa-cuidado com o acompanhamento terapêutico. Ela é psicóloga, e ela fez com adolescentes, né, fazendo essa interface da pesquisa e do cuidado, e o cuidado era o acompanhamento terapêutico. Fazia intervenção, fazia o acompanhamento mesmo, a técnica do acompanhamento terapêutico. Muito interessante. E como é que se delineia, então, um desenho de pesquisa nessas circunstâncias? Na época, era uma pesquisa quanti-qualitativa, agora é mista, mas a gente fez quanti-qualitativa pelo método de pesquisa-cuidado. E a primeira etapa, né, que era a aproximação do objeto de estudo, o encontro com o ser pesquisado, onde tem todas aquelas etapas, o estabelecimento das conexões da pesquisa, teoria e prática, onde a gente contextualiza, afastamento do ser pesquisado cuidado, ser pesquisador cuidador, análise do aprendido. Como ela tinha duas etapas de coleta, a quali e a quanti, ela fez a quali com análise textual discursiva de Moraes e usou a análise do INCA 43, que é um inventário multifatorial de coping para adolescentes. Uma outra é a tese de doutorado, que foi feita na Universidade Estadual do Ceará, usando a teoria de cuidado da Kolkaba. É uma teorista de enfermagem. Tenho visto bastante utilizar na enfermagem. Ali a psicóloga utilizou, mas a grande maioria ainda é na área de enfermagem. E ela utilizou com um cuidado clínico de enfermagem para pessoas com coronariopatias. Só que ela fez a pesquisa-cuidado com os profissionais. E ela chamava cada inserção ou cada momento de intervenção como o primeiro diálogo de pesquisa-cuidado, o segundo diálogo de pesquisa-cuidado, e foi muito interessante, uma tese que eu tive a oportunidade de ir presencialmente. E a leitura recomendada é este livro, que é Metodologias da Pesquisa para Enfermagem e Saúde, que tem a própria, que está aqui, a Regina Costenaro como autora, e dentro nós temos um capítulo de pesquisa-cuidado que vocês podem observar, tá? Eu vou parar aqui, depois, no final, eu vou resgatar mais alguma coisinha que eu deixei para depois. Então, gente, são maneiras de ver como a pesquisa e intervenção é útil para nós que trabalhamos com contextos distintos, pessoas distintas. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada. Nossa, que noite, hein? Obrigada, professora Ivete.
Acho que deve ter várias pessoas aí querendo participar, né? E é muito legal, né? Quer dizer, começamos ali, parece que foi tudo combinado, né? E foi mesmo, né? Com a professora Regina, e depois a professora Ivete fecha, assim, com a chave de ouro, né? Pensando nesses tipos de pesquisa, intervenção, né? Pesquisas de intervenção, né? E aí, pesquisação, pesquisa cuidado, muito interessante. Eu sabia que a senhora fez, professora Ivete, a gente já conversou muito sobre isso. Eu estou imaginando na sua sala, né? Volta e meia, e a porta sempre está aberta e a gente passa com algumas coisas na cabeça. Estou com saudades desses momentos também, né? Agora me ocorreu isso, né? Mas vamos fazer assim, vamos... Eu só vou deixar uma questão aqui, que eu acho que é muito importante, né, para nós, para a professora Regina, para a professora Ivete, né, pensando assim, o que vocês caracterizariam, assim, de uma maneira bem simples para todos nós aqui, de diferença, já que a gente vê todas as similaridades do mundo entre a pesquisação, a pesquisa participante, né, e a pesquisa e intervenção aí que a professora Ivete falou, se é que a gente pode delinear alguma coisa, se vocês conseguem visualizar alguma coisa que caracteriza mesmo cada uma dessas pesquisas, né, já que elas são muito similares, né, mas enquanto isso o pessoal pode fazer perguntas, eu acho que pode ligar o microfone, conversar com elas aqui, eu acho que isso é bem legal. O Márcio, o Márcio está falando aqui, conversar com a professora Ivete sobre o minicurso, tá bom, então depois vocês conversam, tá, professor Márcio, isso fica para depois. Vamos, assim, as perguntas, podem ligar, pessoal, o microfone. Eu queria colocar, e a Ivete vai ajudar ali, a diferença, eu sempre gostei muito dessa pesquisa cuidado, sabe que eu já usei, né, bastante isso, Ivete, e da nossa orientadora. Você lembra, né, quem é? Heloísa Neves Arruda, né? E eu, assim, a diferença que eu vejo da pesquisa intervenção, e eu quero até escutar da Ivete, ver se é o mesmo pensamento, porque eu vejo a pesquisa intervenção, parece que ela pode ser utilizada em diferentes cenários. Na educação, em tudo que é lugar. A pesquisa-ação, ela é mais extensionista, né? Eu vejo dessa forma, eu não sei a Ivete o que ela diz. Sim, pode ser. Na verdade, ela tem esta origem de grupos populares mesmo, que foi fazendo com as comunidades. Se nós quiséssemos fazer uma pesquisa de intervenção em um local, assim, nesse jeito, dá para fazer também. Mas o que se adequa mais é a pesquisa-ação, pelo jeitinho que ela é delineada, pelo referencial teórico que ela já traz do Tiolan, ou, enfim, como é que a gente sempre tem conversado, e nesses webinars que a gente fez, nesse ciclo, foi possível observar isso, que a escolha do referencial teórico, a escolha do método, ele tem que ser de acordo com o que desejo, né? Qual é a minha intervenção final? O que eu estou pretendendo lá no final? E eu acho que cabe, por isso é bom a gente conhecer as várias possibilidades, as várias vertentes, mas ela se aplica à pesquisação, à extensão, que é uma luva, muito, muito bom, muito interessante. Mas caberia intervenção também, caberia tranquilamente, a pesquisa e intervenção. O pessoal está aberto aí para as intervenções de vocês, né? Para as perguntas. Fiquem à vontade. Quem gostaria de conversar com as nossas palestrantes? Eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente pode dizer que na pesquisa-ação o objeto de trabalho vai partir mais dos participantes do que na pesquisa e intervenção? Assim, a minha dúvida muitas vezes a gente vai para uma ação já
com algo estruturado, a ser trabalhado, vai fazer uma capacitação. Mas quando a professora Regina fala da pesquisação, fica bem claro que ela surge da necessidade dos participantes. O mesmo se dá para pesquisa e intervenção, ou a gente pode dizer que na pesquisa e intervenção eu posso ir com um objeto mais definido? Fiquei com essa dúvida. Pode falar, prof. Regina. Eu acho, como eu vejo, e como eu já escutei várias vezes a Ivete, e eu me lembro, e cada vez que eu escuto ela, ela traz exemplos diferentes. Mas eu vejo assim, ó, a pesquisação, sem dúvida, ela sai de uma necessidade do local, né? Do local. Do grupo, tá? Agora, como é que eu vejo a intervenção? Por exemplo, eu posso fazer o diagnóstico de algo. Por exemplo, ó, deixa eu te dizer, e eu não lembro se esse exemplo foi da Ivete ou de quem que eu escutei e que eu gravei muito na pesquisa e intervenção. Então, então eu estou numa unidade oncológica e eu estou vendo que um paciente está muito debilitado. E daí eu fico sabendo que o prato de alimento volta sempre cheio, ele não está se alimentando, né? Olha só, eu vi a necessidade, né? Eu vou lá e falo com a paciente, e a paciente diz assim, ó, não é esse alimento que eu gosto de comer, eu quero outro tipo de alimento. Isso é uma pesquisa, cuidado, porque tu está fazendo uma intervenção numa necessidade, tu fez o diagnóstico, fala, Ivete. Isso mesmo. Tu fez o diagnóstico. Ela saiu dessa questão mais do paciente, com o enfermeiro e tal. Mas é você mudar uma realidade. É bem isso, Regina. Mas eu acho assim, professora Patrícia, a gente sai daqui que nem um projeto de trabalhar com adolescentes, né? A faculdade faz num outro município, muito bem. Enquanto eu estou só fazendo a capacitação, a gente não está fazendo pesquisa, nem pesquisação, nem pesquisa e intervenção. Eu estou levando algo para aquela comunidade para transformar comportamentos, assumir novas posturas, mas não ainda. Quando a gente trabalha com pesquisação, o meu foco é diferente. Eu vou pesquisar envolvendo a comunidade para transformar. Aí a gente coleta dados, trabalha com os dados e vou chegar numa reflexão e numa construção teórica do que deu aquilo. Essa construção teórica é o resultado da intervenção, é um novo conhecimento que está sendo gerado. A mesma coisa para pesquisa e intervenção. Então, o que acontece? É muito bom quando a gente trabalha numa comunidade e já aprovar o projeto de pesquisa e deixa aprovado e vai fazer depois todas as questões que vão acontecendo, porque eu sei que vou atuar naquela comunidade, então, para o comitê de ética, sabe que é na qual comunidade, com quem, como que vai atuar. O jeitinho da intervenção, ele pode variar ali, pode ser medicação de saúde, pode ser roda de conversa, pode ser, né? Aí o público vai dizer para nós o que necessita para colocar mais real, digamos assim, a discussão e a intervenção. Mas o resultado da intervenção é sempre algo para mudar aquelas pessoas, aquele jeito de viver, aquele jeito de ser, aquele jeito de, né, para melhor, claro, sempre para melhor. Perfeito. Obrigada, professora. E, inclusive, com famílias, né, famílias de hospital pediátrico, você trabalhar com as famílias, você faz uma pesquisa e intervenção, né? Porque às vezes a mãe está acompanhando e ela diz, eu não vou sair daqui. Você tem que dizer, ó, você pode confiar, a equipe vai cuidar e você vai se alimentar. Ela diz, não vou, porque como ele não pode comer, eu também não vou comer. Então, este olhar que exige uma intervenção, entende? Então, quando a gente trabalha com famílias, precisa ter um conhecimento da área, precisa ter um conhecimento de coisas que ela está passando, por isso a teoria de transição caberia sensacionalmente aí, que são as mudanças, né? E aí você absorver e fazer uma intervenção.
Então, é complexo, é bacana, é bonito, é maravilhoso. Eu gosto muito. Nossa, muito, muito, muito esclarecedor. Mais alguém, né? Eu sei que tem gente aí querendo, né, participar. Vamos lá? Quem que vai abrir o microfone? Espera um pouquinho. Ninguém escreveu ali. Alguém vai abrir o microfone? Tudo bem? Eu posso falar? Claro, claro, professora. Primeiro, eu queria parabenizar, eu acho que está sendo, assim, um aprendizado muito rico, e Que orgulho. eu vejo as pessoas falando a partir da prática dela, costurada com um referencial teórico consistente. Então, assim, isso, eu acho que esse é o pulo do gato de quem realmente faz pesquisa qualitativa, pesquisa no ensino, de dentro, né? Porque a gente falar de dentro, a partir da nossa prática, e transformar a sua prática, isso para mim é extraordinário. Então, assim, além de tudo, a forma de falar, eu acho assim, tudo tão leve, tão... Eu estava tão cansada hoje, que eu dei aula o tempo inteiro, e a gente chegou para um webinar, mas não posso perder. Cheguei aqui e descansei, tá? Pela fala de vocês, pela forma, o brilho nos olhos, né, das pessoas que realmente sabem daquilo que estão fazendo e falando, e então queria parabenizar a Ivete, a Regina, maravilhoso aqui. Acho que foi um aprendizado enorme. Obrigada. E aí eu acho que existe, assim, um limite, pelo que a pesquisa ação, eu já trabalhei, pesquisa intervenção, da forma como foi colocada, a partir desse referencial e tudo, assim, estruturada dessa forma, eu nunca trabalhei, não, mas identifico um montão de cenário, tanto na atenção primária, onde a gente trabalha muito, como também no ensino, né? Sim, eu acho que até no ensino remoto, trabalhar tanta pesquisa em intervenção, quanto a pesquisação, a partir, talvez, do olhar dos próprios estudantes também, no meu caso aqui, que eu trabalho com um grupo de estudantes da pós-graduação que me acompanham, então eles fazem a formação para docência, estudantes de mestrado, doutorado, acompanhando todo o processo, e agora acompanhando e ajudando a construir o processo do ensino remoto também. Então, eu acho que a pesquisa, tanto a pesquisa de intervenção quanto a ação, elas são extremamente úteis, né? Perfeito. Eu acho que é possível fazer, inclusive, as duas, né? Uhum. Às vezes, você chega para fazer a pesquisa, igual a Regina colocou, a necessidade de ir para o cenário, porque surgiu uma nova demanda do curso, ela foi designada para isso, né? E dali a escola, a gestora trouxe a demanda para ela, né? E ela falou, nossa, como é que eu vou fazer? Começou a ouvir as adolescentes e depois as mães, né? E surgiu uma situação extremamente interessante de se desenvolver. Eu acredito, no exemplo que você deu da escola, da gravidez, eu acredito que você fez também uma pesquisa de intervenção. Acredito que sim, não é? Que com certeza, verdade. Elas são todas primas irmãs, então eu acho que é uma questão de opção mesmo, né? Isso mesmo. Mas o objetivo é o mesmo, chegar a uma intervenção. A questão é a concepção mesmo. As etapas e do referencial teórico. Talvez a pesquisa e intervenção, ela pode começar partindo do pesquisador. E a pesquisa ação, ela tem que partir necessariamente de uma necessidade Isso mesmo. Eu acho que é muito por isso. Agora, pode ser que você comece a fazer uma pesquisação, porque nós estamos ouvindo vocês, estou conversando com tem 3 orientandas minhas assistindo. Então, aí eu falei, não, intervenção, então a minha ação, eu falei, não, você pode começar a fazer uma pesquisa de intervenção, e chegando lá, eles vão trazer as demandas dele. Pode transformar também na pesquisação, não é? Talvez a entrada no cenário de pesquisa, ela vai te ajudar a diferenciar entre um desenho e outro, não sei, pensando junto. Perfeitamente. Né? Eu até continuo
que, não sei se a Marilisa, né, você entrou um pouquinho mais tarde, porque como eu estava apresentando, eu não conseguia te liberar para entrar, viu, minha querida? Então, mil desculpas. Eu escutava o sininho bater aqui, que você queria. Não tem problema, é que eu cheguei tarde do trabalho, desculpa. Ah, então não foi tanto assim, tá. Pessoal, quem mais que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu gostaria de falar, professora Leide. Pois não, Camila. Eu só gostaria de agradecer essas semanas que a gente passou junto. Essa última apresentação de hoje foi sensacional. Ver a professora Ivete falando como professora é algo tão, né? Eu ouço ela nas reuniões, enfim. Mas a tua apresentação foi sensacional, professora Ivete. Professora Regina, prazer te conhecer. Eu te escutei hoje, eu pensei, meu Deus, será que eu falo igual a professora Regina? Porque a gente puxa muito Santa Maria. Olha a Karen, ó. Fala sim. Porque eu sou de Santa Maria, nasci aí, né? Morei até os 16 anos aí. Então eu pensei, meu Deus, eu acho que eu falo igual a professora Regina. E eu aprendi muito nesses encontros, assim, eu que venho da Quant forte, assim, é bem enraizado em mim, né, a pesquisa Quant, então eu tenho aprendido muito com vocês, esses novos conceitos, essa perspectiva quali, que eu, cada dia, tenho me apaixonado mais, e indo para o lado das revisões, para o ensino, então, sim, eu que venho lá dos meus ratos, né, lado experimental, então, para mim, é um mundo novo e que eu aprendi muito. Vou sentir falta dessas quartas-feiras, né? Porque eu já me acostumei mesmo a encontrar as carinhas, conhecer a professora Sueli, né? Que eu também adoro ouvir, escutá-la, assim, nas apresentações. Então, quero agradecer e foi um grande aprendizado. Não tenho, assim, não vou fazer maiores comentários, só realmente agradecer. Essas quartas foram preciosas, né? Mesmo com todo o cansaço, porque a gente chegava, às vezes, assim, bem cansadinhas aqui para conectar, né? Fran, Karen, a gente chegava umas firmes. Professora Leide, antes de você... Acho que a Sueli vai fazer algum comentário. Eu quero só fazer um slide final para daí a gente encerra. Tá. A professora Ivete passa o slide ou falo eu? Acho que você fala, depois eu ponho. Tá bom. Eu só queria parabenizar a professora Regina, a professora Ivete. Acho que a gente fechou com chave de ouro. Acho que realmente foi a celebração final. Agradeço, Camila, suas palavras. E eu acho que a riqueza de todos que apresentaram, a professora Leite também, e todos que participaram também com perguntas, enriquecendo as nossas reflexões. Eu acho que foi muito bom e sem dúvida, foi chave de ouro. Então, parabenizar vocês, agradecer muito. Obrigado ao meu quarteto. Eu me senti muito acolhida e bastante realizada com esse sonho de estar trabalhando os referenciais teóricos, que às vezes a gente consegue ensinar qualitativo, mas não consegue aprofundar. Então é isso, não vou falar mais muito, porque a gente já está no limite da hora. Já temos mais um slide para a professora fechar. Mas, Prof. Leide, posso falar? Claro. Antes da Prof. Ivete? Então, eu também não poderia deixar de agradecer e de dizer assim, tem dias que ser diretora da faculdade é muito difícil. Né? Principalmente agora na pandemia, tem dias que são muito pesados. Mas em dias como esse, como essa noite, eu penso, eu estou no lugar certo. Por quê? Porque estou ao lado de pessoas que, como eu, acreditam que o conhecimento pode transformar o mundo, pode transformar a vida das pessoas, pode deixar esse mundo um pouco melhor. A palavra que eu tenho para essa noite, para esses encontros, eu não consegui participar de todos, mas participei de alguns, é privilégio. Obrigada, professora Ivete, professora Leide, professora Sueli, professora Rosana,
as nossas professoras convidadas, as nossas professoras da casa e professores, estou vendo o Paulo aqui bem no meio da minha tela, os nossos alunos, nossos graduandos, nossos mestrandos, porque participar de momentos como esse fazem a gente acreditar que vale a pena trabalhar com educação e com saúde. Muito obrigada mesmo. Obrigada, prof. Nós que agradecemos, né? Agradecemos. Todo esse movimento, né? Gerou um movimento mesmo, e assim, a parceria dos nossos colegas de trabalho, né? Do dia a dia, né, as coordenadoras dos cursos aqui também, né? A professora Fran, a professora Karen, e o pessoal da farmácia, da psico, da biomedicina, da medicina, todo mundo acompanhando. Então, as pessoas do nosso dia a dia, né? Então, a gente fica pensando quais seriam as necessidades do pessoal da biomedicina, né? Então, a gente tentando levar isso, tentando fazer com que compreendessem, a gente sabe que é difícil, né? Não estou falando da enfermagem, porque a enfermagem já é do ramo, né? Quali, mas os outros cursos, né, professora Regina? Biomedicina aqui com a gente, farmácia, psicologia também é do ramo, né? Então entende bastante esse processo, mas assim, os esforços todos, eu fiquei encantada com o pessoal acompanhando esse processo, e que hoje realmente só tenho a agradecer, se encerra com chave de ouro. Foi maravilhoso ouvir a senhora, professora Regina. Eu agradeço, assim, imensamente também, não a conhecia, só por meio da professora Ivete, né, e a professora Ivete, que a gente já agradece incessantemente aí no dia a dia, todo acompanhamento. A gente agora se apaixonou pela professora Regina. Isso mesmo. Agora vai ter que voltar muitas vezes. Vai ter. Muito obrigada, professora. Obrigada. Vou colocar aqui, daí nós fazemos o encerramento. Muito obrigada. Espero que dê certo. Acho que vai dar. Deu. Então, gente, eu queria dizer que hoje, para encerrar, é como se nós estivéssemos falando desta imagem. A pesquisa, a intervenção, né, que sai de um problema, e eu fiquei imaginando, se a gente tem uma partitura com as notas escritas, ela é dura ali, parada, e para quem quiser ler e folhear, mas a hora que a gente dá movimento para estas notas, esta sinfonia se amplia. E o contrário também é verdadeiro. Eu tenho vários problemas, eu vou afunilar e chegar na escrita da música como ela tem que ser. Eu queria deixar esta imagem para nós, que nós fizemos um movimento de ir pela fenomenologia, pela etnografia, pela representação social, passamos pela referencial de complexidade, passamos também pela, qual mais que foi, ground theory, e todos estes foram algumas pinceladas do quão grande é a pesquisa qualitativa. E eu queria encerrar hoje citando as palavras de Sueli Grossman, proferidas na abertura do 58º COBEM, dia 12/10/2020, que ela disse: nesse momento, precisamos nos inspirar para podermos respirar. Então, com essa mensagem, eu queria agradecer a presença maravilhosa da professora Regina e o carinho de vocês durante todo esse ciclo de vir nos prestigiar. Regina, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo grande para vocês. Obrigada, querida. Um beijo grande para todo mundo. Beijo, beijo. Beijo. Agora chega de trabalhar, vamos descansar todo mundo. Agora vamos descansar. Vou parar a gravação. Curtir os filhos, a família, uma jantinha. Isso mesmo.